Capítulo 8. Numa bela manhã de junho, nasceu um lindo bebê, o primeiro de quem fui amo e o último da velha estirpe dos Earcha. Andávamos atarefados a cegar feno num dos campos, quando a rapariga que normalmente nos trazia a merenda apareceu uma hora mais cedo que o habitual a correr pelo prado fora e pela vereda acima, a chamar por mim: "É um menino!" Gritava, ofegante. "A criança mais perfeita que Deus ao mundo deitou." Mas o médico diz que a senhora não escapa, pois está tísica há muitos meses, foi o que eu ouvi dizer a Mr. Hindley, e que agora já não há nada que a salve, e morrerá provavelmente antes do inverno. Vem, Nelly, vem depressa. Tu é que vais cuidar do menino, dar-lhe leite com açúcar e olhar por ele dia e noite. Ah, Nelly, quem me dera estar no teu lugar! Olha que ele vai ficar à tua guarda assim que a senhora faltar. Mas ela está assim tão mal? Inquiri, largando o ancinho e apertando melhor a touca. Acho que sim. Coitadinha, tem uma coragem tão grande, replicou a rapariga. Fala como se fosse viver o suficiente para ver o filho crescer. Está tão alegre que até dá gosto ver. Eu, no lugar dela, tenho a certeza de que não morria, melhorava logo só de o ver, apesar do que diz o Dr. Kenneth. Que raiva que me meteu aquele homem! Mr. Archer trouxe o anjinho à sala para o mostrar ao pai. Enquanto este o contemplava cheio de satisfação, eis que surge aquele velho rabugento a dizer: "E Archer, é um milagre a sua mulher ter sobrevivido tanto tempo para lhe dar este filho." Quando ela aqui chegou, estava convencido de que não iria durar tanto. Mas, agora, aviso-o de que ela não passa deste inverno. E não se consuma muito, pois é um caso perdido. Sabe que mais, devia ter tido mais cuidado quando escolheu este vimezinho frágil. E o que foi que o patrão respondeu? Perguntei. Acho que praguejou. Mas não prestei muita atenção, porque estava mais interessada no rebento. E a rapariga pôs-se de novo a descrevê-lo, delirante. Eu, que fiquei tão preocupada quanto ela, corri para casa para ir ver o menino, embora estivesse cheia de pena de Hindley. No seu coração só havia espaço para dois ídolos, a mulher e ele próprio. Amava ambos, mas adorava um só, e eu não conseguia imaginar como é que ele iria suportar a perda. Quando chegamos ao alto dos vendavais, o patrão estava especado à porta de casa. Ao passar por ele, perguntei-lhe como estava o menino. "Não tarda, já anda, Nelly." Respondeu, com um sorriso alegre. "E a senhora?" Aventurei-me a perguntar. "O médico diz que ela, raios partam um médico." Atalhou, rubro de raiva. "A Frances está perfeitamente bem. Para a semana já está boa. Vais lá acima vê-la? Diz-lhe por favor que irei para junto dela, desde que prometa não falar." Tive de sair do quarto porque não se calava. Diz-lhe que o Dr. Kenneth a mandou estar muito sossegada. Dei o recado a Mr. Zearnsel. Ela parecia eufórica e respondeu alegremente. Eu mal abri a boca, Nelly, e ele saiu do quarto das duas vezes a chorar. Diz-lhe que eu prometo não falar, mas que não posso deixar de me rir dele. Pobrezinha! Até a semana que antecedeu a sua morte, a boa disposição nunca a abandonou. Quanto ao marido, insistia obstinadamente, furiosamente até, em que a saúde dela melhorava de dia para dia. Quando o Dr. Kenneth informou de que os medicamentos já não faziam qualquer efeito naquela fase da doença e de que não precisava de fazer mais despesas com os seus serviços, ele retorquiu. Eu sei que não preciso. Ela está bem e não precisa mais de si. Nunca esteve tuberculosa. O que ela teve foi febres. Mas já passou. A pulsação voltou ao normal e a febre já baixou. Contou a mesma história à mulher e ela pareceu acreditar nele. Porém, certa noite em que estava recostada no ombro do marido e se preparava para dizer que se sentia com forças para se levantar no dia seguinte,
deu-lhe um ataque de tosse muito leve. Ele pegou nela ao colo e levantou-a da cama. Ela, então, abraçou-o. A expressão alterou-se e expirou. Tal como a rapariga tinha previsto, o menino, o Areton, ficou inteiramente ao meu cuidado. O pai dava-se por satisfeito desde que o visse com saúde e sem chorar. Ele é que, de dia para dia, se mostrava mais dilacerado. O seu desgosto era daqueles que não dava lugar a lamentos. Não chorava, nem rezava. Pelo contrário, amaldiçoava tudo e todos, rogava pragas a Deus e aos homens, e abandonou-se a uma vida de dissipação. Os criados não aguentavam a sua tirania nem a sua maldade. Eu e Joseph éramos os únicos que o conseguíamos aturar. No meu caso, não podia abandonar o menino que me tinha sido confiado. Além disso, Hindley tinha sido meu irmão de leite, de modo que lhe perdoava tudo com mais facilidade que a um estranho. Joseph ficou para atormentar os rendeiros e os trabalhadores e também porque era sua vocação estar onde houvesse muita maldade para censurar. Os maus hábitos e as más companhias do patrão constituíam um péssimo exemplo para Eatif e Catherine, e sua conduta para com o rapaz era de fazer perder a paciência a um santo. Para dizer a verdade, durante algum tempo, parecia que Eatif tinha sido possuído pelo demônio. Deleitava-se em contemplar a autodestruição de Hindley, rumo à suprema redenção. De fato, parecia que a sua crueldade e selvageria aumentavam de dia para dia. Não há palavras que descrevam o verdadeiro inferno em que a casa se tornou. O cura deixou de aparecer e, por último, nenhuma pessoa decente se atrevia a visitar-nos, se excetuarmos as visitas de Edgar Linton a Miss Cathy. Aos 15 anos, ela já era rainha da região. Não havia nenhuma que se lhe igualasse, pelo que se tornou uma criatura arrogante e caprichosa. Confesso que, com o andar do tempo, até eu comecei a não gostar dela, e não raras vezes lhe chamei a atenção para a necessidade de dominar a sua arrogância. No entanto, nunca se mostrou melindrada comigo, mantinha uma extraordinária constância nas velhas amizades, e o seu afeto por Eatif nunca esmoreceu, a tal ponto que o jovem Linton, com toda a sua superioridade, se via e desejava para o igualar. Linton foi o meu último patrão. Aquele é o seu retrato, por cima do fogão. Anteriormente, estava pendurado ao lado do retrato da esposa, mas o quadro dela foi retirado, de modo que o senhor não pode apreciar como ela era. Consegue vê-lo daqui. Mr. Dean ergueu a vela e iluminou um rosto de feições suaves, extraordinariamente parecido com o da jovem que eu vira no alto dos vendavais, embora com uma expressão mais triste e mais doce. Dava um lindo quadro. O longo cabelo loiro, aos caracóis, caía em cachos de cada lado da cabeça, os olhos eram grandes e o olhar grave. Fisicamente tinha um aspecto frágil e gracioso. É difícil imaginar como é que Catherine Archer conseguiu esquecer o seu amigo de infância em prol desta personagem. Tentei dar voltas à cabeça para descobrir como é que alguém com um temperamento semelhante ao seu aspecto físico podia corresponder de alguma forma à minha imagem de Catherine Archer. Um belo retrato, sem dúvida. Comentei. Está parecido? Está. Respondeu, mas ele tinha melhor aspecto quando estava feliz. Esse era o seu ar normal do dia a dia. Faltava-lhe alegria. Catherine tornará-se amiga dos Linton desde que fora sua hóspede durante 5 semanas, e, como não pretendia mostrar o seu lado mau na presença dos amigos, e tinha o bom senso de ter vergonha de ser mal educada numa casa onde fora e era tratada com a maior cortesia, começou a insinuar-se mellifluamente junto do velho casal através de uma estudada cordialidade, conquistando a admiração de Isabela e o coração do irmão, troféus que lhe agradaram sobremaneira desde o início, pois era muito ambiciosa, adoptando uma duplicidade de caráter, sem contudo fazer para enganar alguém. Quando ouvia chamar Eatif de rufio ordinário e mau como as cobras, fazia tudo para não se comportar como ele. Porém, em casa, mostrava pouca inclinação para a delicadeza, não fossem fazer troça dela,
e evitava ser demasiado rebelde quando isso não lhe trouxesse quaisquer vantagens. Mr. Edgar raramente tinha coragem para visitar abertamente o Alto dos Vendavais. Tinha pavor da reputação de Archer e tremia de medo sempre que pensava ir encontrá-lo, apesar de receber sempre da nossa parte as melhores provas de civilidade. Até o próprio patrão, sabendo ao que ele vinha, evitava ofendê-lo e, se não conseguia ser amável, então não aparecia. Penso que as visitas do rapaz eram sobretudo uma preocupação para Catherine. Não era hipócrita, nem dada a namoricos, e via-se que detestava juntar os seus dois amigos. Quando Eatif fazia troça de Linton à frente dele, ela não ousava aderir, como fazia na sua ausência. E quando Linton expressava repulsa e antipatia por Eatif, ela não se atrevia a mostrar indiferença, como se as críticas feitas ao amigo de infância não tivessem para ela qualquer importância. Muitas vezes me ri das suas mágoas ocultas e das suas perplexidades, que ela a todo custo tentava furtar à minha chacota. Sei que pode parecer maldade da minha parte, mas era tão orgulhosa que era quase impossível ter pena dos seus desaires, até que caísse em si e aprendesse a ser mais humilde. Finalmente, decidiu abrir-se comigo e confessar-me tudo. Não havia mais ninguém no mundo a quem pudesse recorrer para sua conselheira. Certa tarde, Mr. Hindley ausentou-se e Atif resolveu aproveitar a oportunidade para ter uma folga. Tinha acabado de fazer os 16 anos, e embora não fosse feio de todo, a verdade é que, contrariamente ao seu aspecto atual, gerava uma sensação de repulsa física e psíquica. Em primeiro lugar, tinha perdido os benefícios da sua anterior educação, o trabalho, pesado e contínuo, do raiar ao pôr do sol, havia extinguido a sua curiosidade de outrora, bem como o seu gosto pelos livros e pelo saber. Esmorecido estava também aquele sentimento de superioridade nele instilado desde criança pelo manifesto favoritismo do velho Earnshaw. Lutava desesperadamente por acompanhar Catherine nos estudos, e foi com recolhida mágoa que os abandonou, mas o certo é que os abandonou por completo, e assim que compreendeu que jamais conseguiria atingir a sua posição anterior, desistiu de qualquer esforço para melhorar. Consequentemente, o aspecto físico tornou-se no espelho da sua degradação mental, adoptou um comportamento desleixado e uma aparência ignóbil. O seu mau feitio natural deu origem a um excesso, quase demente, de insociabilidade, sentindo, por isso, um prazer mórbido em despertar a aversão, e não a simpatia, dos poucos que o rodeavam. Catherine e Atif continuavam a ser companheiros inseparáveis durante os intervalos do trabalho. Todavia, deixou de expressar o seu afeto por ela através de palavras e fugia assustado das suas carícias de menina, como se soubesse de antemão que não correspondiam à verdade. Naquela tarde, estava eu a ajudar Miss Cathy a vestir-se, quando ele entrou por ali dentro e lhe comunicou a sua decisão de não trabalhar mais naquele dia. Ora, ela não contava que Atif fosse tirar uma folga e pensava que a casa ia ficar toda por sua conta. A verdade é que tinha conseguido informar Mr. Edgar da ausência do irmão e preparava-se para o receber. "Estás ocupada esta tarde, Cathy?" perguntou. "Vais a algum lado?" "Não. Está a chover." respondeu ela. "Então para que puseste esse vestido ridículo?" quis ele saber. "Espero que não venha cá ninguém." "Que eu saiba, não", titubeou a menina. "Mas não devias estar a trabalhar no campo, Eatif?" "Já acabamos de jantar há 1 hora e até pensei que já tinha saído." "Não é todos os dias que o Hindley nos dá o prazer da sua ausência", comentou o rapaz. "Hoje não trabalho mais. Resolvi ficar contigo." "Olha que o Joseph vai fazer queixa", adiantou ela. "É melhor ir-te embora." O Joseph foi carregar cal para lá de Penistove Crag. Tem com que se entreter até à noite e nunca chegará a saber. Terminada a frase, abeirou-se da lareira e sentou-se. Catherine refletiu por instantes, de sobrolho carregado, e achou que era melhor preparar o caminho para tal visita. A Isabela e o Edgar Linton disseram que eram capazes de passar por cá esta tarde, disse, ao cabo de 1 minuto de silêncio.
Como está a chover, se calhar nem vem. Mas pode ser que ainda apareçam. E, se vierem, ouves das boas sem necessidade. Cathy, pede a Ellen para dizer que estás ocupada, insistiu ele. Não me troques por esses idiotas dos teus amiguinhos mimados. Às vezes apetece-me fazer queixa, mas não faço. Queixa de quê? Exclamou Catherine, encarando-o, de olhos esbugalhados e expressão preocupada. Ai, Nelly! Acrescentou, petulante, afastando a cabeça das minhas mãos. Já me despenteaste o suficiente. Chega, larga-me. O que é que queres dizer com isso da queixa, Eatif? Nada, nada. Olha apenas para aquele calendário. Apontou para uma folha pendurada ao lado da janela e continuou. As cruzes significam as tardes que passaste com os Linton. Os pontos marcam as tardes que passaste comigo. Estás a ver? Marquei os dias todos. Sim, e depois? Que grande parvoíce! Como se eu reparasse nessas coisas! Replicou Catherine, irritada. E para que serve isso, não me dirás? Serve para te mostrar que eu me importo contigo, respondeu Eatif. E é preciso que eu ande sempre atrás de ti? Perguntou ela, furiosa. O que é que adianta? Tu não sabes falar de nada. Sempre que falas ou fazes alguma coisa para me distraires, pareces um burro mudo ou uma criança pateta. Nunca me tinhas dito que eu falava pouco, nem que não gostavas da minha companhia, Cathy, exclamou Eatif, visivelmente nervoso. A tua companhia não serve para nada, se não souberes nada e não disseres nada, repontou a menina. O seu companheiro levantou-se, mas não teve tempo de expressar os seus sentimentos, dado que, de repente, ouvimos no pátio trotar de cavalos, e logo a seguir, depois de ter batido a porta levemente, o jovem Linton entrou, esfuziante de alegria pelo inesperado convite. Era notório o contraste entre os dois amigos, naquele momento em que se cruzaram, um a entrar e o outro a sair. Era como comparar uma região montanhosa, triste e poluída, com um vale fértil e belo. Por outro lado, o tom de voz e a saudação de Edgar eram totalmente opostos ao seu aspecto. Tinha uma maneira de falar suave e delicada e pronunciava as palavras como o Sr. Mr. Lockwood, isto é, com menos rudeza e mais brandura do que nós. Não vim cedo demais, pois não? Perguntou, olhando para mim. Eu tinha começado a limpar as pratas e a arrumar as gavetas do armário. Não, respondeu Catherine. E tu, Nelly, o que estás aqui a fazer? Estou a trabalhar, menina, respondi. Mr. Hindley tinha me dado ordens expressas para não deixar a menina sozinha caso os Linton aparecessem. Ela aproximou-se de mim e segredou-me sorrateiramente. Desaparece daqui, tu e os teus espanadores. Os criados não costumam andar a limpar a casa à frente das visitas. Mas esta é a melhor altura, sobretudo agora que o patrão está ausente, retorqui em voz alta. A menina sabe como ele detesta que eu faça as limpezas na sua presença. Estou certa de que Master Edgar me perdoará. Eu também não gosto que faças as limpezas à minha frente, exclamou a menina com altivez, não dando sequer tempo a que o seu convidado respondesse. Estava com dificuldade em recuperar a calma depois da pequena discussão com Heathcliff. Sinto muito, Miss Catherine. Respondi, continuando a aplicar-me aos meus afazeres. Ela, pensando que Edgar não estivesse a ver, arrancou-me o pano da mão e deu-me um forte beliscão no braço. Como já lhe disse, não morria de amores por ela e, de vez em quando, dava-me um certo prazer pô-la em xeque, para mais agora que me magoara imenso. Por isso, levantei-me e dei um grito. Oh, Miss Cathy, que maldade! A menina não tinha o direito de me dar um beliscão. Não lo admito. Eu nem te toquei, minha grande mentirosa. Gritou ela, com as orelhas rubras de raiva, preparando-se para repetir a façanha.
tinha uma enorme dificuldade em dissimular estes acessos, durante os quais ficava quase sempre com a cara em brasa. Explique-me então o que é isto? Ripostei, mostrando a marca que tinha no braço. Ela bateu com o pé no chão, hesitou uns segundos, e, impelida pelo seu violento mau gênio, deu-me uma bofetada com tanta força que me vieram as lágrimas aos olhos. Catherine, querida! Então? Interveio Linton, profundamente chocado com o duplo crime de perjúrio e violência perpetrado pelo seu ídolo. Sai já da sala, Ellen, repetiu Catherine, a tremer, completamente fora de si. Mareton, que me seguia para todo o lado e, na altura, estava sentado no chão perto de mim, desatou a chorar ao ver as minhas lágrimas, queixando-se entre soluços que a tia Katia amar, fato que canalizou a fúria dela para cima do menino. Pegou nele pelos ombros e deu-lhe tantos abanões que a pobre criança ficou lívida, apesar das tentativas infrutíferas de Edgar para lhe arrancar das mãos. Porém, no meio da confusão, uma das mãos de Katia levantou-se e aplicou em Linton um valente tabefe na orelha, que não deixava dúvidas quanto à intencionalidade do ato. Ele recuou, consternado. Eu aproveitei para pegar no menino e fui para a cozinha, deixando a porta aberta, pois tinha curiosidade em ver de que forma iriam eles resolver aquele desentendimento. O visitante, ofendido, foi para o canto onde tinha pousado o chapéu, pálido e com os lábios a tremer. Bem feito, pensei eu. Vai-te embora, que é para aprenderes. Ainda bem que tiveste uma pequena amostra do seu verdadeiro caráter. Aonde vais? Perguntou Catherine, correndo para a porta. Ele desviou-se e tentou passar. Não vais! Exclamou ela, autoritária. Tenho de ir! Respondeu Edgar, com a voz sufocada. Não insistiu a rapariga, agarrando o fecho da porta. Não vás ainda, Edgar Linton. Senta-te. Não vais certamente deixar-me aqui sozinha neste estado? Sentir-me-ia tremendamente infeliz e eu não quero ficar triste por tua causa. Achas que posso ficar, depois de me teres batido? Perguntou Linton. Catherine emudeceu. Tive medo e vergonha de ti, continuou Edgar. Nunca mais cá volto. Os olhos dela começaram a brilhar, pestanejantes. E ainda por cima, disseste deliberadamente uma mentira. Acrescentou ele. Não disse tal. Contrapôs ela, recuperando a fala. Não fiz nada deliberadamente. Mas vai-te embora, se assim o queres. Desaparece. Vou chorar até adoecer. Deixou-se cair de joelhos ao pé de uma cadeira e irrompeu num pranto descontrolado. Decidido, Edgar saiu para o pátio, mas de repente estacou. Eu tentei incentivar a sua primeira decisão. A menina é muito caprichosa, Master Linton, comentei. Má como qualquer criança mimada. Vá-se embora ou ela fará de propósito e fica doente só para nos arreliar. O frouxo pareceu hesitar, e olhou para a janela. Tinha tanta vontade de se ir embora como um gato tem de abandonar um rato ou um pássaro meio mortos. Ah, pensei, não tem salvação possível. Está condenado. Escolheu o seu próprio destino. E assim foi. Voltou para trás subitamente e entrou outra vez na sala, fechando a porta atrás de si. E, quando eu voltei a entrar, instantes depois, para os informar de que a Archa tinha regressado a cair de bêbado e pronto para deitar a casa abaixo, como sempre acontecia nessas alturas, verifiquei que a discussão tinha gerado uma maior intimidade entre eles, derrubar as barreiras da timidez própria da adolescência e permitirá que abandonassem o disfarce da amizade e se declarassem agora namorados. A informação da chegada de Mr. Hindley fez Linton correr apressadamente para o cavalo e Catherine escapulir-se para o quarto. Eu tratei de ir esconder Areton e descarregar a espingarda do patrão, porque um dos seus passatempos favoritos era pôr-se a brincar com a arma quando estava embriagado, pondo em perigo a vida de quem o provocasse ou lhe chamasse a atenção.
Por isso que a tornei inofensiva, para que as consequências fossem mínimas, caso ele chegasse ao ponto de puxar o gatilho.